Boa tarde. Vamos retomando então a nossa tarde. Já rezamos um pouco. Agora nós vamos para a palavra de Deus e para aquilo que Ele tem para nós. Agora, eu vou me apresentar novamente, porque pode ser que você esteja acessando agora, né, o nosso canal. Então, eu me chamo Gilson Paixão, eu sou missionário da comunidade Água Viva, sou casado com a Andréia, também missionária da comunidade, temos 4 lindos filhos e profissionalmente eu sou terapeuta de casais e de família, né? E nós vamos conversar um pouco agora sobre o seguinte tema: regulação emocional. Então nós vamos entender um pouco como que funciona isso em nós, no nosso emocional, no nosso psíquico. E claro, vamos rezar, vamos colocar isso também diante de Deus. Entender, compreender e rezar, pedir a Deus que nos ajude a sermos pessoas ajustadas. Não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Veja o que diz aí a palavra de Deus para nós. Olha só. Provérbios 16, 32. Mais vale um homem lento para a ira do que um herói, e um homem senhor de si do que o conquistador de uma cidade. Eu vou ler uma outra tradução para você. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Agora eu quero que você vá mais para frente na palavra de Deus. Vai comigo lá para Provérbios 25, 28. Vira um pouquinho para a sua Bíblia, vai um pouco para frente, ainda em Provérbios, e veja o que diz lá no capítulo 25, versículo 28. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. E vou ler novamente também uma outra tradução. Como uma cidade desmantelada, sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si. Então, gente, você percebe aqui, pela palavra, que o Senhor vem dizer para a gente o quê? Primeiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma alma. E quando Deus nos criou, Ele nos cumulou, Ele nos deu todos os recursos necessários para a gente poder viver de maneira saudável, para a gente poder ser homens e mulheres de autocontrole, de autodomínio, e sabemos administrar a nossa vida, saber administrar o nosso emocional, saber administrar o nosso físico. Deus nos deu recursos, Ele nos deu dons, Ele nos fez em condições da gente viver muito bem aqui na Terra. Beleza. E aí, a palavra, claro,
existe a nossa liberdade, existe o nosso pecado, existe a nossa vida, a nossa liberdade, o livre-arbítrio, que muitas vezes a gente acaba chegando a lugares, vivendo de uma forma que a gente acaba perdendo o autocontrole, acaba perdendo o autodomínio, acaba se deixando escravizar por vozes, mentalidades, pessoas, situações, contextos de vida, circunstâncias de vida. Aí a gente perde o controle, a gente perde a autoridade diante de situações que poderíamos administrar tranquilamente. A gente se enrola todo, na verdade. Então, vem a palavra de Deus e diz que muito mais importante, muito mais útil é você dominar o seu coração, ser senhor de si, ter autocontrole, ter autodomínio, do que você conquistar uma cidade. Ou seja, grande vantagem é eu ser presidente de uma grande multinacional, ser talvez o presidente mais renomado, mais competente, mais eficaz dentre todos os outros presidentes de empresas do mundo, se eu não consigo controlar a mim, se eu não consigo ser senhor de mim, se eu não consigo ter autocontrole. É o que a palavra está dizendo. Eu posso construir impérios, eu posso ganhar prêmio Nobel de ciência, da paz, de o que seja, mas de nada vai adiantar. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que quem conquista uma cidade. Então, gente, nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida na seguinte direção: eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me avaliar e ver como estão ajustadas, que nível de ajustamento as coisas estão dentro da minha vida, a minha vida hoje. Porque às vezes a gente fica no externo, conquistando ali, fazendo aqui, ganhando fama acolá, mas muitas vezes a gente olha para dentro de nós, é um terreno dominado por outras coisas, por paixões, é uma mente dominada por situações, por mentalidades, por desequilíbrios, e nós vamos seguindo a vida assim mesmo. Mas Deus quer para nós o quê? Que sejamos pessoas reguladas emocionalmente. E aí, eu começo então, dentro do tema propriamente dito, depois de ter partilhado a palavra, o que a palavra diz para nós sobre isso, o que é regulação emocional. Então, olha só, conceitualmente, regulação emocional pode incluir qualquer estratégia de enfrentamento, seja essa estratégia de enfrentar uma situação, um problema, seja ela problemática, seja ela adaptativa, ou seja, eu vou me adaptar àquela situação para eu me livrar daquela situação, ou para eu sofrer menos aquela situação, ou para eu me machucar menos possível, ou para eu evitar aquele sofrimento, aquela dor, eu vou buscar me adaptar, eu vou buscar me regular diante daquela situação. Isso é regulação emocional. E o indivíduo, ele usa isso para quê? Para confrontar a intensidade emocional indesejada. Então, veja bem, intensidade. Eu estou sentindo tristeza, eu estou me sentindo triste agora. E aquilo pode chegar no nível, eu começo a pensar, eu estou triste porque aconteceu isso, aquilo começa a se repetir na minha mente, eu começo a fixar meu pensamento naquela coisa ruim, a tristeza vai aumentando a intensidade, e ali, de repente, eu busco uma forma de adaptar aquela situação, de evitar aquele sofrimento, e aí que vem a questão: quais serão os meios que eu vou buscar? Lembra que eu falei que pode ser
uma estratégia de enfrentamento. Pode ser uma coisa problemática, pode ser uma coisa adaptativa, e às vezes até por aquela situação momentânea pode funcionar. Mas quem disse que vai me garantir lá na frente? E aí você vê, uns vão buscar se adaptar, outros vão buscar evitar o sofrimento, outros vão buscar evitar sentir aquele problema, não enfrentar aquele problema, ingerindo grandes quantidades de bebida alcoólica. Isso é um estilo de enfrentamento que muita gente usa, de adaptação. E aí, na verdade, vai cair lá na desregulação emocional do que uma regulação. Outros vão buscar na droga, no cigarro. Outros vão buscar desafogar aquela tensão, aquela angústia, aquela tristeza, aquela situação, seja ela qual for, emocional, aquela intensidade emocional, seja uma raiva, em sites pornográficos. Outros se tornam agressivos. A pessoa vai buscando meios de jogar para fora, de desafogar, ou pelo menos de disfarçar temporariamente aquela situação. Então, essa regulação emocional, ela funciona como um termostato, homeostático. Homeostase é buscar o equilíbrio do funcionamento do corpo, né? O sangue mantendo as suas características, a sua composição, temperatura, não tem isso? A homeostase é como se fosse um termômetro homeostático que vai regulando a emoção e vai manter ela no nível controlável para que se possa lidar com ela. Ou seja, a regulação emocional, então, resumindo tudo, é eu buscar manter a minha intensidade emocional num nível que eu possa controlá-la, independente do mecanismo que eu vou usar, da estratégia que eu vou usar. Independente, eu vou buscar manter aquilo sob controle. É até um impulso automático do nosso organismo. Mas aí, nós estamos falando aqui de regulação emocional, tal, mas o que é emoção? A gente fala, né, emoção, eu fiquei emocionado, eu senti tal coisa. Há quem diga que a emoção é diferente de sentimento. Eu sinto a emoção, eu tenho, gera em mim uma emoção, seja um medo, um bicho que aparece na minha frente e dá aquele impacto do medo ali, a emoção medo, e o sentimento o externar, na verdade, da emoção. Mas há quem diga também que sentimento e emoção são parecidos. Mas, no dicionário, emoção, olha o conceito de emoção pelo dicionário. A emoção é uma reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que se tem diante de algum fato, situação, notícia, fazendo com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação através de alterações respiratórias, circulatórias, comoção. Esse é o conceito clássico de emoção que você encontra nos dicionários. Mas um famoso pesquisador, um neurocientista muito famoso, pesquisador da Universidade de São Paulo, ele diz que emoções, né, são programas de ação coordenadas pelo cérebro e que gerencia a alteração em todo o nosso corpo. Esse neurocientista, ele defende assim, que a emoção são como que programas de computadores, né, de ação coordenada pelo cérebro que gerencia ou seja, todo o nosso corpo é alterado, toda a nossa fisiologia é alterada diante de uma emoção. E aí, ele coloca uma situação hipotética aqui para explicar esse conceito. É o que eu vou mostrar para você. Imagine você, então, passeando tranquilamente, feliz por uma floresta. Você está ali tranquilo, aí de repente surge um leão
na sua frente. A primeira emoção que desponta ali é o medo. E aí, veja como que funciona essa alteração em todo o nosso corpo, em todo o nosso organismo, consequência de uma emoção. No caso, vamos colocar o medo, né? Porque eu vejo aquele leão, eu vou sentir medo. Olha como que funciona o nosso corpo. Dilatação das pupilas, sua boca começa a ficar seca, o estômago para de produzir o ácido, o intestino, ele para de peristaltar, ou seja, os movimentos dele, ele a ponto de liberar o que está acumulado. Se a bexiga está cheia, esvazia. Todo o sangue do corpo é redirecionado para aquelas partes onde tem os grandes músculos, vamos assim dizer, as pernas. Por isso que a gente fica assim, o rosto fica pálido. Não tem, a pessoa fica com o rosto pálido diante do susto que levou. O sangue ele é recanalizado para partes específicas do corpo. Dá um frio na barriga, porque o sangue sai todo daqui, daquele frio na barriga. A adrenalina e o cortisol, que é um hormônio que ajuda no controle do estresse, reduz a inflamação, eles são jogados na corrente sanguínea, aumentando os batimentos cardíacos, fazendo com que o seu coração bata mais forte. Então veja o tanto de alteração que o nosso corpo sofre diante de uma emoção, medo. Aquele medo, aquele susto que você leva diante daquele animal feroz na sua frente. Então ele define que emoção é isso. Gerencia o funcionamento do nosso corpo. São programas que gerenciam o funcionamento do nosso corpo. E todas essas alterações, dá a entender que é algo longo. Não, isso acontece em menos de meio segundo. Tudo isso que eu coloquei aqui, explica ele, acontece em menos de meio segundo. Então, gente, a emoção, ela é algo benéfico para nós. Tem gente que acha que emoção é um mal para a pessoa. Ah, não, eu senti raiva, eu senti ira, eu tive ira. Existe a ira má, existe a ira boa. Eu posso sentir raiva de um comportamento errado que eu tive. Eu posso sentir raiva de um pecado que eu cometi, do pecado. Agora, se eu sinto raiva do outro, a ponto de fazer mal ao outro, aí já fica uma emoção mal administrada, mas a emoção em si, ela é boa. É um mecanismo de sobrevivência, na verdade. Ela nos alerta que tem perigo à frente. Determinadas emoções, elas vão te dar um alerta do que está acontecendo. É um mecanismo de sobrevivência da pessoa. E existem, classicamente, aquilo que eles chamam de família base das emoções, que são o nojo, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, surpresa e o desprezo. São chamadas emoções básicas, clássicas, que a gente encontra na literatura, nos livros científicos. Claro que existem outros nomes, outras emoções, mas essas são as consideradas as básicas. E nós precisamos ter conhecimento disso. Porque a emoção, ela faz parte do nosso ser, isso nos compõe também. E tem também um outro ponto importante desse processo de entendimento, porque, gente, a regulação emocional, ela requer autoconhecimento. Eu tenho que buscar me conhecer, eu tenho que buscar perceber minhas reações, meus comportamentos, para que a partir dali, desse autoconhecimento, desse conhecimento cada vez mais profundo da minha pessoa, das minhas condutas, do meu comportamento, das minhas ações, aquilo vai me dar condições de antecipar e administrar minhas reações. A emoção, gente, não é uma coisa que você fala assim, não,
apareceu o leão na sua frente, meu coração não vai disparar. Você não tem esse poder, mas de saber o que você vai fazer com ela quando ela vem. Como que eu vou administrar? Como que eu vou controlar essa emoção? E aí vem também um outro ponto importante que precisamos chamar atenção aqui, que são os temperamentos. Também, né, desde Hipócrates, lá 400 anos antes de Cristo, os famosos 4 temperamentos postulados por Hipócrates são aceitos hoje pela psicologia, pela ciência. Que são o temperamento sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E o que é temperamento? Temperamento, gente, é um aspecto da nossa personalidade. Há pessoas que o conceituam como o caráter das pessoas. É a maneira de ser, é a forma de reagir de cada um de maneira individual. Então, o temperamento, ele é uma parte da minha personalidade. E por que eu preciso saber o meu temperamento? Nossa, você não tem ideia como que isso ajuda e muito. Eu descobri, eu percebi que eu sou sanguíneo e saber que a minha esposa, ela tem predominância do temperamento melancólico. Isso vai me ajudar em que aspecto? Primeiro, eu vou me trabalhar sabendo que eu tenho um temperamento sanguíneo ou colérico. Mas a minha esposa, ela tem uma tendência, ela tem um temperamento dominante, que é a melancolia. Os comportamentos, as atitudes, as reações da minha esposa em determinadas situações, por eu saber que ela tem como predominância esse temperamento, isso vai me dar condições de poder ajudá-la naquilo que é característico de quem tem um temperamento melancólico. Eu não vou buscar ajudá-la como se ela fosse uma colérica, uma fleumática. Não, eu vou ajudá-la como alguém que tem características de um temperamento de melancolia. Isso é autoconhecimento, isso é inteligência emocional. E aí eu trouxe assim, bem rapidinho, não vou dar um curso de temperamento aqui, sobre temperamentos, fica tranquilo, mas eu vou dar apenas algumas características rápidas de alguns temperamentos. Por exemplo, o sanguíneo, né? Algumas características. É uma pessoa cordial, eufórica, vigorosa. Os sentimentos e não os pensamentos ponderados têm ação sobre suas decisões. É uma pessoa que age muito pela emoção, pelo sentimento. É o famoso sanguíneo. Agora, alguém com um temperamento colérico, e até deixa eu já adiantar, não existe essa situação de que eu só tenho como dominante um único temperamento. Uma pessoa tem um que domina mais, mas as pessoas, elas podem trazer também um pouco dos outros temperamentos. Eu sou sanguíneo, mas eu posso trazer uma porcentagem de fleumático, uma porcentagem de melancólico, uma porcentagem de colérico, mas estudos comprovaram que a pessoa sempre tem aquele que predomina mais, que se destaca mais na pessoa, que a identifica, mesmo que ela traga um pouco dos outros. Tá? E aí, então, o colérico. Algumas características de alguém que tem um temperamento colérico: é vivaz, ardente, ativo, prático, voluntarioso, quase sempre é autossuficiente e independente, tem facilidade em tomar decisões por si e por outras pessoas, além de tomar decisão por si mesmo, toma a frente, decide pelos outros, não precisa ser estimulado. Ao contrário, ele é que estimula seu ambiente com ideias, planos ambiciosos e atividades. Como que eu faço para lidar com o meu temperamento? Vamos dar um exemplo. Imagine um diretor de uma empresa está numa reunião. Estão decidindo questões delicadas de uma empresa, daquela empresa. Aquele diretor, ele é colérico. Ele tem conhecimento que o temperamento dele é
ele é de um temperamento colérico, é o predominante. A reunião ela vai tomando um rumo que começa a gerar uma tensão ali, uma certa irritação, uma tensão no ar. Aquele diretor, ele começa a perceber que se ele continuar, ele vai explodir, ele vai agredir alguém verbalmente, e a coisa não vai acabar bem. O que ele faz? Ele percebe, até pela sua fisiologia, que ele precisa parar ali. Então ele fala, vamos dar 40 minutos de intervalo e a gente retorna para a sala de reunião. É onde ele vai se assentar novamente, se organizar e acalmar. Isso é uma maneira dele buscar um controle, uma administração do seu emocional, do seu temperamento. E tem também o melancólico, considerado um temperamento hostil e sombrio. Na verdade, é o mais rico dos temperamentos, pois é um tipo analítico, desprendido, bem dotado e perfeccionista. Ninguém desfruta maior prazer com as belas artes do que quem tem um temperamento melancólico. Gosta de contemplar artes, beleza natural, pinturas. É, por natureza, introvertido, mas chega a ter estados momentâneos de êxtase. Então, geralmente, o melancólico, ele é mais quietinho, mais introvertido. E aí você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa ali, ela deve ter depressão, ela não fala com ninguém, que pessoa estranha. Mas aí, se você conhece o temperamento dela, pode ser que ela... Geralmente, o melancólico, ele tende, sim, a cair em estado de depressão. Pelas características. Você pode ajudar nessa área, no tipo de pensamento que ela vem trazendo. Isso ajuda a você se conhecer e ajudar o outro a ser regulada emocionalmente. E por último, um quarto temperamento clássico, muito conhecido, que é o fleumático. É o tipo calmo, frio e bem equilibrado. A vida para ele é algo severo e agradável com o qual não quer muito envolvimento. Jamais parece perturbar-se sob qualquer circunstância, sujeito da paz. Não grita, não eleva a voz, tranquilo. Não explode em raiva ou riso, porque tem as emoções sob controle. Fleumático, ele é mais frio. É uma pessoa mais serena, mais calculista. Agora, o que a gente precisa entender aqui? Que o meu temperamento, olha só, presta atenção nisso. O temperamento, ele pode tão somente explicar o meu comportamento, mas não justificar. Aí tem que tomar cuidado. O meu temperamento, ele explica o meu comportamento, mas eu não posso usar ele como justificativo. Eu explodi com fulano porque eu sou colérico. Eu fui para a geladeira e me empanturrei de doce porque eu sou sanguíneo, ou então eu sou melancólico, estava me sentindo muito angustiado, eu fui... Não. Aí você está querendo justificar suas atitudes pegando carona no seu temperamento. Não é nesse sentido. Eu sei que eu tenho um temperamento, mas eu tenho a graça dada por Deus de ter ele sob controle, de poder ter autodomínio, acabamos de ver na palavra, sobre o meu temperamento. Porque senão Deus não teria me dado. Deus não me deu nada que eu não tenho poder de controlá-lo na minha vida. Nem hormônio, tudo Deus me dá a graça de tornar cativo, pela graça dele. Beleza. E aqui tem até um exemplo, quer ver? Olha só, peguei uns dados aqui de pacientes. Uma pessoa sanguíneo colérico,
pode ser 60% sanguíneo e 40% colérico. Um melancólico colérico poderá ser 70% melancólico e 30% colérico. É possível até que uma pessoa seja 50% fleumática, 30% sanguínea e 20% melancólica. Mas percebe que sempre tem um temperamento que identifica a pessoa, que é predominante. Você já sabe qual que é o seu temperamento? É importante a gente ter esse conhecimento. E eu falei da inteligência emocional. A inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Gente, é uma grande ferramenta para a gente lidar com o nosso emocional e mantê-lo sob controle, regulado, usando meios adaptativos, saudáveis para a gente contornar situações complicadas, adversas da nossa vida. O nome já diz, inteligência emocional. Eu usar o meu emocional com inteligência, a inteligência que Deus me deu. Então, a inteligência emocional tem o seguinte conceito: em primeiro lugar, inteligência emocional consiste em quê? Em eu compreender o processo, o meu processo emocional, aquilo que ocorre dentro de mim, e também conhecer o processo emocional que acontece dentro do outro. Isso é inteligência emocional, num primeiro momento, numa primeira parte do conceito. É eu ter essa capacidade de identificar dentro de mim, fazer uma leitura do meu emocional, das emoções que estão borbulhando aqui, dos meus sentimentos, ter uma compreensão do que eu estou sentindo, do que está acontecendo dentro de mim, e também ter essa capacidade de fazer uma leitura, de ter uma compreensão, um entendimento do que está acontecendo no outro que está comigo. Isso é inteligência emocional. E, num segundo lugar, num segundo momento da definição, consiste em eu compreender as melhores formas, estratégias, mediante a minha compreensão, a identificação das minhas emoções, a melhor estratégia para eu lidar com aquela situação. Porque eu não tenho como impedir uma emoção de chegar, de vir. Ninguém controla pensamentos. Desculpa, ninguém impede um pensamento de vir. O pensamento vem. Se você falar, não pense em amarelo, duvido que você não vai pensar em amarelo. Mas você tem como controlar. E a emoção, ela vem. E aí precisamos ter inteligência emocional, fazer uso dessa ferramenta para a gente poder se trabalhar e ajudar o outro também a ter um controle emocional. E aí, existem alguns domínios, né, os pesquisadores chamam de domínios básicos da inteligência emocional. Então, alguns eu até já pontuei aqui. Primeiro, autoconsciência, entendimento do meu processo emocional. É a capacidade de reconhecer as próprias emoções, captar as variações emocionais que nem sempre são visíveis, que são evidentes, e compreender a fundo as emoções. Esse é o primeiro domínio, autoconsciência. Depois, autorregulação. Olha só, autorregulação é um outro domínio pressuposto da inteligência emocional, que é um gerenciamento. Eu vou treinar, gerenciar o meu processo emocional, as minhas emoções, é a capacidade de lidar com as próprias emoções. Automotivação é outro domínio, capacidade de se motivar e de se manter motivado. A motivação na vida, ela é muito importante e é fundamental no processo emocional para se manter equilibrado e estável. A motivação. Conversa com uma pessoa desmotivada para você ver. Avalie-se quando você se vê desmotivado. Vê se sai alguma coisa. Vê se anda alguma coisa. E vê o tanto de sentimentos ruins, negativos que você puxa sobre você quando você se vê num estado de desmotivação. Empatia. Essa palavra vale ouro. Empatia. Empatia
é a capacidade de enxergar as situações pelas perspectivas dos outros. O que é isso? É eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro e buscar entender o que está levando ele ou ela a agir assim, a ter essas emoções, a esses sentimentos. Alguém chega para você e coloca uma situação que a gente às vezes cai no pecado, no erro de julgar, de condenar, de fazer um juízo do que a pessoa está dizendo, fazendo, agindo. Mas olha como que vai ser diferente se eu treinar a empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Eu vou refletir e com certeza a minha atitude, a minha maneira de ver a situação do outro, de enxergar as atitudes do outro, ela vai ser bem diferente. Porque eu fui empático. Eu me coloquei, eu busquei me colocar no lugar do outro, entender pela visão do outro, como que ele estava enxergando aquela situação. Eu fico pensando isso dentro de casamento, por exemplo. Porque você tem ali o marido, que tem a história dele, a vida dele, teve a educação dele, a criação dele, totalmente diferente da esposa, que vem de outra casa, de outra família, de outra cultura, de outro nível cultural, outro estilo de criação, traz os valores dela, une-se os dois ali, vive debaixo do mesmo teto. Como que a empatia dentro do casamento, ela é fundamental. Não estou falando que é só dentro do casamento, estou dando um exemplo onde ela é muito importante, em que o marido, quando vê a esposa tendo uma reação que lhe desagrada, ele se colocar no lugar dela e procurar entender o processo que ela está vivendo, o que está acontecendo com ela emocionalmente, o que a está levando a ter aqueles sentimentos. Com certeza isso vai gerar mais proximidade. Eles vão respeitar mais a diferença um do outro. E a esposa também que se coloca no lugar do marido, é empática com ele, procura entender na visão dele. Por que ele está agindo assim? O que está levando ele a se comportar daquela forma? E claro, na família, dentro de uma empresa, nossa, dentro da comunidade, nossa comunidade aqui, por exemplo, todo mundo, cada uma cabeça diferente, todo mundo vivendo junto. Olha que beleza. Então, um outro também é a habilidade social. A habilidade social, você viver os relacionamentos, essa capacidade de se relacionar com as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, bem prático, tá? Eu fiz aqui um fluxograma de um caso hipotético, para você entender como que funciona de maneira ainda mais prática a regulação emocional. Olha só que interessante, um exemplo prático para você entender, além do conceito que eu dei. Imagine então que um homem, ele termina um relacionamento íntimo, amoroso, e ele, por não ter querido terminar, romper esse relacionamento, ele sente muita tristeza. Então ele sente tristeza, é um misto de emoções, raiva, ansiedade, falta de esperança, um monte de coisa vem sobre ele. Beleza. À medida que essas emoções, elas vão se intensificando dentro dele, olha só, à medida que isso, a tristeza, a raiva, a revolta, a angústia, o sentimento de rejeição, à medida que isso tudo vai crescendo dentro dele, olha a atitude dele. Ele pode vir a abusar de droga, aumentar um consumo absurdo de bebida alcoólica, ele pode comer compulsivamente, ter insônia, ele pode adotar um comportamento sexual, ele pode começa a ser autocrítico, criticar-se. Veja bem, isso são formas adaptativas que ele busca de tentar abafar tudo de ruim que ele está sentindo pelo rompimento do relacionamento. Gente, nós funcionamos nesse dinamismo emocional. Beleza. Aí, uma vez que as emoções de ansiedade, tristeza ou raiva surgem, algumas formas problemáticas de lidar com a intensidade podem determinar se as experiências estressantes daquele homem
vão levá-los a novos comportamentos problemáticos, porque ele está buscando estratégias, formas de não sofrer. Mas olha os caminhos, olha a maneira como ele está buscando se adaptar à situação ou contornar a situação. E aí entra um conceito que é o contrário da regulação emocional, que é a desregulação emocional. O que é? Ele entra num estado de desregulação emocional. Achando que ele está resolvendo a situação, ele está, na verdade, complicando mais ainda o emocional dele, o espiritual e tudo mais. Então, isso pode fazer com que ele comece a reclamar, ele começa a ficar agressivo com as pessoas, ele se afasta de todo mundo, ele busca o isolamento. Olha os comportamentos. Isolamento, agressividade, começa a atacar todo mundo, fica mais revoltado. Uma forma problemática gerando outra. Então, isso é uma desregulação emocional. Ele fica ruminando. Aqui dentro da terapia, né, essa expressão ficar ruminando é uma forma adaptativa negativa, porque a pessoa fica só repetindo na mente os pensamentos ruins, a tragédia que aconteceu, o negativismo, fica ali girando aquele trem como se fosse uma música ali o tempo todo, até que a pessoa cai no estado de depressão. Então esse homem fica ruminando, a expressão é ruminar. É uma tentativa também de evitar o sofrimento. Ele começa a ruminar sobre as suas emoções, ele tenta descobrir o que está acontecendo, aí ele se mergulha mais num quadro depressivo, de isolamento e de inatividade. E isso, o fato dele beber, fumar, ingerir e outras coisas mais, isso temporariamente pode até acalmar ele. Mas é tudo, no primeiro momento, temporário. Depois as coisas só vão complicando. Então, desregulação emocional. Vocês estão vendo que está sendo uma palestra bem informativa e conceitual para você. Olha o conceito de desregulação emocional. É a dificuldade ou incapacidade de lidar com as experiências que você vive, que você passa, enfrenta, ou processar as suas emoções. Então, uma pessoa desregulada emocionalmente, eu não estou entrando aqui em méritos de doenças, por exemplo, borderline, toque, ansiedade compulsiva, estresse traumático, um monte de outras coisas a gente poderia dizer aqui. Além disso, mas uma pessoa desregulada emocionalmente, ela tem dificuldade ou incapacidade de lidar com as experiências que ela está vivendo, ela não consegue administrar e não consegue processar as suas emoções. A desregulação emocional, ela pode se manifestar de duas formas. Primeira, intensificação excessiva das emoções ruins que ele está vivendo, ou desativação, supressão excessiva do seu emocional. São picos. A desregulação ela pode funcionar para cima, intensificação, ou supressão, evitação máximo do sofrimento. Todas as duas são desregulação emocional. Nenhuma das duas são benéficas. Aí, para você entender aqui melhor, essa intensificação excessiva é um aumento da intensidade de uma emoção que ele está sentindo. Vai lá para as cabeças. E ela resulta em pânico. A intensificação excessiva de uma emoção, de uma experiência que a pessoa viveu, traumática, doída, resulta em pânico, terror, trauma, medo ou senso de urgência, de forma que o indivíduo sinta-se sobrecarregado e com dificuldade de tolerar suas emoções. E a desativação excessiva é o contrário. Aquilo que a psicologia chama de
Experiências dissociativas, ou seja, a pessoa ela fica, como eles chamam de despersonalizada, né? O contrário de personalização é despersonalizada. Ela fala assim, nossa, parece que eu estou fora de mim, parece que eu perdi o controle de mim, parece que eu saí de mim na situação, perdi o controle. É uma despersonalização. E tem uma coisa chamada desrealização, né? Tem realização e desrealização. São efeitos dessa pessoa que está evitando sentir, está se esquivando, está suprimindo o seu emocional, não quer sentir, está evitando o máximo que puder. Ela se sente assim, desconectada do ambiente. E gera o estresse. Gente, e o que acontece? Nós precisamos entender o seguinte: quando a gente tem uma vida com Deus, nós temos toda a nossa realidade emocional. Ontem a Kátia falou bastante disso. A Carla também trouxe um pouco dessa situação. Mas a gente precisa acreditar e ter a seguinte consciência: eu sou corpo, eu tenho uma alma. Eu sou corpo e alma. E se eu peço o Espírito Santo de Deus, se eu peço a Deus a graça de trabalhar o meu emocional, de me dar um temperamento controlado pelo Espírito, de me fazer um homem, uma mulher regulado espiritualmente. O Espírito Santo ele vem em auxílio a essas nossas necessidades específicas e vai nos ajudando e vai agindo em nós para que a gente chegue no nível de maturidade espiritual tal que isso vai sendo trabalhado. Deus não vai transformar o seu temperamento, que faz parte do seu caráter, eu vou mudar você de colérico para fleumático. Não é isso que a gente deve rezar, e Deus não vai fazer isso. Mas Ele vai nos dar a graça da gente trabalhar esse temperamento, trabalhar o nosso emocional, de forma que eu tenha essa capacidade de usar a inteligência emocional nos meus relacionamentos e comigo mesmo.